senhores, que se faz presente, prestigiando a nossa sessão, e boa tarde aos ouvintes da Rádio Comunitária e internautas. Havendo número legal em plenário, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão, convidando a todos para, de pé, ouvirmos a palavra de Deus pela vereadora Juliane Junqueira. Esperando um mundo novo. Penso que os sofrimentos do momento presente não se comparam com a glória futura que deverá ser revelada em nós. A própria criação espera com impaciência a manifestação dos filhos de Deus, entregue ao poder do nada, não por sua própria vontade, mas por vontade daquele que a submeteu. A criação abriga a esperança, pois ela também será liberta da escravidão, da corrupção, para participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Palavra de Deus. Graças a Deus. Agradecemos a presença do senhor José Zanelato, presidente do PP, Yolando de Assis, engenheiro civil, senhor Juscelino Guarese, diretor de Águas e Esgoto da Prefeitura Municipal de Garuva, senhor José Chaves, prefeito municipal, senhor Luiz Estocco, presidente da Associação de Três Barras, senhor Lorival Schmidt, secretário de Infraestrutura, senhor Carlito Weber, chefe do gabinete do prefeito, senhor Arnoldo Paulo, presidente do Garulama, e senhor Haroldo Acorde, secretário de Estratégias Rurais. Peço ao vereador Célio Luiz Budal para que recepcione o senhor excelentíssimo prefeito para fazer parte da mesa, por favor. Leitura da ata da sessão anterior pela servidora Adriana Rochadel. Ata da 29ª sessão ordinária da 12ª legislatura da Câmara de Garuva, em 9 de setembro de 2013, reuniram-se os membros do Legislativo na sede administrativa da Câmara, sob a presidência da vereadora Luciane Miranda Pisque-Bong, contando com a presença dos vereadores, conforme livro de presença, folha número 57, verso. Leu-se a palavra de Deus pelo vereador Célio Budal. A presidente comunicou que o prefeito municipal, senhor José Chaves, não poderá estar presente na sessão devido a problemas de ordem pessoal. Leitura da ata da sessão anterior, que após aprovada foi assinada pela mesa diretora. Informativo da prestação de contas da APAI, convite da EPAGRE e convite Laurinha Produções. Indicação 151 do vereador Célio Budal, solicitando o ensaiamento, patrulhamento e limpeza nas bocas de lobo na rua Alberto Pasqualim, e indicação 152, assinado por todos os vereadores à mesa diretora, solicitando envio de expediente à empresa responsável pela telefonia pública, no sentido de realizar levantamento de ampliações e soluções para o funcionamento de telefones públicos, tendo a presidente encaminhado aos setores competentes. Leitura dos projetos de lei 55, que concede subvenção à Associação de Trilheiros de Garuva, Garulama. 56, dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar. 57, dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar. 58, autoriza incluir ação meta no plano plurianual e na LDO 2013 e a abrir crédito adicional especial na lei orçamentária vigente. Número 59, dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional. E número 60,
dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar, sendo todos baixados para as comissões. Ordem do dia. Leitura dos pareceres que analisam o projeto de lei complementar número 7, que altera os itens 1.2, 1.3 da Lei Complementar 31/2006, aprovado com unanimidade. Leitura dos pareceres que analisam o projeto de lei legislativo número 8, denomina a via pública como sendo servidão João Mondini, aprovado com unanimidade. Considerações finais, vereador Célio Budal. Em nome da vereadora Juliane, parabenizou todos os veterinários pelo seu dia. Fez requerimento solicitando envio de convite à empresa Iguatemi, convidando para reunião com vereadores a fim de prestar esclarecimentos com relação à obra do Contorno Sul, demonstrando preocupação com possíveis inundações. Juliane Junqueira lembrou sua solicitação na primeira sessão legislativa, requerendo à Prefeitura de Garuva esforços no sentido de adquirir um caminhão-pipa ou reformar o antigo caminhão de lixo, tendo na ocasião o vereador Gilmar Martins comunicado que já existia esforços nesse sentido, sendo após confirmado pelo secretário de Infraestrutura, Lorival Schmidt, solicitando pedido de informação para informar quais providências foram tomadas e se existe previsão para o efetivo atendimento da população, sendo aprovado com unanimidade. Vereador Elvis Estevam cumprimentou a Secretaria de Educação pela realização do desfile cívico de 7 de setembro, cumprimentou o Executivo pelo envio de projeto de subvenção ao Garulama, convidou os garuvenses para participar de reunião para discutir o PEABIRU, demonstrando a importância do envolvimento da população no projeto. Citou a importância do projeto de sanidade animal, finalizou convidando a população para participar das sessões e procurar o vereador para tratar de assuntos do município. Vereador Gilmar Martins solicitou a drenagem através de tubos de concreto em vala localizada atrás da Escola Tancredo de Almeida Neves, situada na rua Cassimiro de Abreu, e instalação de tela de proteção no campinho de futebol localizado atrás das casas do Jardim Esperança. Deixando a presidência, a vereadora Luciane Bong citou a realização do desfile cívico, parabenizando os membros da direção das escolas estaduais e municipais, bombeiros, secretária de Educação, pais e, em especial, os alunos que participaram. Cumprimentou a vereadora Juliane, o senhor Sidney Penske, Paulo Guatassara e outros pelo Dia do Veterinário. Em indicação, solicitou análise técnica para a colocação de placas, indicando o peso máximo que os veículos podem transitar nas ruas do município. Vereador Osiel Matos fez homenagem ao senhor Edgar Miranda, morador de Garuva, que hoje na Câmara de Itapuá está recebendo a medalha ao mérito cultural, sendo considerado um dos grandes ativistas culturais do norte catarinense. Solicitou indicação à construção de ponto de ônibus na Vila Trevo, próxima à Escola Maria Martins Budal. Demonstrou preocupação com o tráfego intenso de veículos pesados na Avenida Celso Ramos, prejudicando a manutenção da pavimentação, solicitando ao poder público maior fiscalização. Citou a empresa Fortunato, que ao transportar material vem derramando até o local de entrega, solicitando fiscalização. Citou o projeto de pavimentação da Avenida Celso Ramos, que não está de acordo com as normas de acessibilidade visual. Finalizou demonstrando preocupação com o acesso dos moradores da Vila Trevo, junto ao trevo de acesso à cidade, onde já houve tombamento de caminhão no local, solicitando providências da autopista. Vereadora Helena Chaves parabenizou a Secretaria de Educação pelo desfile cívico, em especial aos alunos. Parabenizou os trabalhos realizados pela Secretaria de Infraestrutura e Agricultura nas localidades Barara, São Vicente, Bom Futuro, Barrancos, pedindo providências na localidade de Palmital. Osiel Matos, como líder do PMDB, fez convite aos garuvenses para almoço de confraternização em Jaraguá do Sul no próximo sábado, convidando a todos para comparecer. Nada mais havendo a destacar, encerrou-se a sessão. Em discussão a ata. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovada. Comunico que será enviado ofício de condolências em nome de todos os vereadores à família Brandão, pelo falecimento da senhora Dejanir Brandão no último sábado. Leitura das correspondências. Ofício número 442 da Prefeitura de Garuva. Cumprimentando-a cordialmente, respondemos à indicação 139, referente à solicitação de construção de galeria na rua Antônio Ladislau de Araújo, ao lado da Assembleia de Deus, de autoria de Vossa Excelência e dos nobres vereadores Célio Budal, Elvis Estevam, Gilmar Martins, Helena Chaves e Reginaldo Rosa,
Informamos que a galeria será feita em uma extensão de 100 metros para que seja possível a realização de pavimentação. Para conhecimento de Vossa Excelência, encaminhamos em anexo a esse expediente cópias dos ofícios encaminhados ao Governo do Estado e à SDR, solicitando recursos para a execução das galerias. Atenciosamente, José Chaves. Leitura das indicações. Indicações do vereador Osiel Fernandes Matos. Reforçar solicitação de manutenção do abrigo de passageiros na Rua Barão do Rio Branco, Urubuquara. Tal melhoria já foi solicitada através do ofício 81, devido à necessidade de manutenção do abrigo de passageiros que encontra-se danificado. Construção de nova ponte na Rua Alfredo Schultz. A ponte hoje existente no local está danificada, não suportando o tráfego de veículos pesados, inclusive a patrola da Prefeitura está inviabilizando a manutenção da via. Manutenção do abrigo de passageiros na Vila Verde. O referido abrigo encontra-se com um banco quebrado, necessitando de manutenção. Indicação da vereadora Juliane Galeto Junqueira, construção de 2 lombadas na Avenida Celso Ramos. Tendo em vista o grande fluxo de veículos, a fim de garantir a segurança dos munícipes, solicita a construção de lombada, nas proximidades da residência da senhora Vera Golim Gross e do supermercado Vilinho. Indicações da vereadora Helena Chaves. Solicita ao Executivo a disponibilidade para a contratação de pedagogo no abrigo. O profissional ajudará as crianças no reforço escolar em contraturno do horário da escola. Envio de ofício ao Executivo para que seja cumprido o Código de Postura, principalmente no que tange ao horário de funcionamento das farmácias. Uma grande parcela da população tem nos procurado, reclamando dos horários de funcionamento das farmácias, especificadamente fora do horário de expediente normal, finais de semana e feriados. Indicações do vereador Gilmar Martins. A Secretaria de Infraestrutura para execução de reparo em dispositivo de drenagem na borda do pavimento asfáltico da Rua Rui Barbosa, na Abite, próximo o fim da rua, sentido centro-bairro. Devido calçamento, carregamento do material de suporte na saia do aterro ter erodido, causou rompimento do pavimento asfáltico, bem como guia do meio-fio, e que está avançando sobre a pista, criando situação de risco aos que ali transitam. Ao Poder Executivo que seja criado bases de apoio para a captação de água em situação de emergência do Corpo de Bombeiros. Considerando a área de abrangência do município e tipo de ocorrência atendido pelo Corpo de Bombeiros da cidade, faz-se necessária a criação de bases de apoio de recursos hídricos para rápido atendimento às situações de incêndio em regiões mais afastadas do centro, devendo ser mapeado e indicado locais por meio de sinalização vertical, bem como implantação de acesso para caminhão-tanque. Ao Poder Executivo para a realização de manutenção no sistema de iluminação pública nas ruas da cidade. Tal solicitação trata-se de questão de segurança. Ao Executivo, a fim de que se realize a construção de um campo de futebol e quadra de vôlei de areia na Associação dos Agricultores São João Abaixo. Solicitação está sendo feita pelos moradores da localidade. Serão encaminhadas ao Executivo. Leitura dos requerimentos do vereador Otávio Moreira da Silva Neto. Requerimento. Com base no artigo 115 do Regimento Interno da Câmara, o vereador Otávio Moreira da Silva Neto, no uso de suas atribuições, requer a presidência da mesa diretora da Câmara de Vereadores, depois de ouvido o plenário, que solicite às secretarias de administração através do setor de cadastro, de saúde através do setor de vigilância sanitária, para que os agentes públicos fiscais tomem providências que achar pertinentes em razão da existência de um lago
com água parada, sendo um criador potencial do mosquito da dengue, localizado no meio do mato do terreno urbano de propriedade da empresa Batistella, fundos da Escola Carmen Serra Leite, entre a rua Maria Clara Frelich e marginal da rodovia. O lago tem em torno de 300 metros quadrados, aparenta ter profundidade de 2 metros, a água é totalmente parada, escura e cheia de insetos. Com chegada da primavera e do verão, com o aumento da temperatura, passa a ser um criador potencial do mosquito da dengue, estando próximo do centro, a 300 metros, do maior colégio de Garuva, uma ameaça iminente à saúde pública do município, além de poder causar um acidente por afogamento. Colocando em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Requerimento do vereador Otávio requer a presidente da mesa diretora, depois de ouvido o plenário, que solicite à chefia de gabinete da Prefeitura de Garuva que informe como e quando será realizado o ressarcimento aos munícipes dos valores pagos pelo camarote da Festa do Colono e da Bananinfest, que foi cancelada e até o momento pendente de pagamento. Em anexo, cópia do recibo assinado pelo senhor Nino, porém pagamento realizado dentro da Prefeitura Municipal de Garuva, cujo valor foi recebido pela senhora Daiane Denk, então servidora pública municipal. Colocando em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Requerimento. Solicito que o secretário de Saúde apresente relatório circunstanciado dos valores recebidos pelo município de Garuva em razão da adesão ao PEMAC-AB, fazendo referência às unidades de saúde, valores respectivos e utilização dos recursos desde a adesão ao programa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 61. Autoriza o Executivo Municipal a ceder imóvel ao Governo do Estado. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a ceder por doação ao Governo do Estado de Santa Catarina uma área de até 5.005 metros quadrados, localizado no centro de Garuva, a ser desmembrada de área maior, matriculada sobre número 1889 no cartório de registro de imóveis e de propriedade do município de Garuva. Parágrafo único. A presente doação ficará condicionada à exclusiva construção no local pelo cessionário da nova Delegacia de Polícia Civil da comarca de Garuva. José Chaves, prefeito municipal. Projeto de lei baixado para as comissões. Senhora Presidente, eu, como presidente da Justiça e Redação Final, eu gostaria, nós já se reunimos anteriormente por necessidade de urgência desse projeto. Já conversei em reunião com o vereador Reginaldo, com o vereador Otávio, e o nosso parecer, na nossa Comissão de Justiça e Redação Final, é o parecer verbal e o parecer favorável, os 3 votos são favoráveis a esse projeto, que colocasse em votação esse projeto, assim ouvindo os 2 presidentes das outras 2 comissões. Senhora Presidente, também a Comissão de Orçamento, os colegas, o vereador Heleno, o Zéu, também concordamos na dispensa do relatório e já colocação em votação. Senhora Presidente, como membro da Comissão de Ordem Social e Econômica, gostaria de ouvir também os pares do Conselho. A comissão também opta pela aprovação do projeto. Dispensa do parecer. Então, colocamos em votação o projeto de lei do Executivo número 61. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Ordem do dia. Leitura dos pareceres que analisam o projeto de lei 53, referente à reforma do ginásio Silvio de Miranda. Parecer da Comissão de Finanças.
que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Fundamentação: considerando a necessidade de tal autorização, o relator, vereador Osiel Fernandes Matos, é favorável ao projeto. Estiveram presentes os senhores vereadores Otávio Moreira da Silva Neto, Helena Chaves e Osiel Fernandes Matos. Parecer da Comissão de Ordem Social e Econômica: considerando a necessidade de tal autorização, o relator, vereador Elvis Esteva, é favorável ao projeto. Estiveram presentes os vereadores Dilmar Martins, Elvis Esteva e Juliane Junqueira. Em discussão. Senhora presidente, boa noite, senhoras e senhores. Esse projeto 53, que é a abertura de crédito adicional, houve anulação de algumas dotações orçamentárias relativas à construção e manutenção de praças públicas. Então havia uma discussão dentro das comissões e entre nós vereadores de que o Executivo Municipal também seria interessante investir em praças públicas, não só nos ginásios, mas sabedores de que a necessidade da reforma do ginásio é iminente, e em conversas com os secretários entendemos por bem aprovar essa suplementação, mas que eu gostaria de aproveitar que a presença do prefeito, a presença do Yolando, do Teco, de que o prefeito faça um esforço para, no próximo ano, investir em praças públicas, em áreas de lazer a céu aberto, que isso aí é uma grande reivindicação de toda a população de Garuva. Até vejo que o colega Gilmar fez aí uma indicação de uma quadra do campo de futebol na localidade de São João Abaixo. É um exemplo de que a comunidade reivindica também esse tipo de investimento. Muito obrigado. Ainda em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Leitura dos pareceres que analisam o projeto de lei número 55, sobre a subvenção do Garulama. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Fundamentação: considerando a ata desta comissão, considerando o seu aspecto constitucional, legal, regimental e técnica legislativa do projeto de lei, o relator nomeado, vereador Otávio Moreira da Silva Neto, apoia o projeto. Estiveram presentes os vereadores Célio Budal, Reginaldo Rosa e Otávio Moreira da Silva Neto. Parecer da Comissão de Finanças ao projeto de lei 55. Fundamentação: considerando a relevância de tal subvenção, o relator nomeado, vereador Osiel Fernandes Matos, é favorável ao projeto. Estiveram presentes os vereadores Otávio Moreira Neto, Helena Chaves e Osiel Fernandes Matos. Comissão de Ordem Social e Econômica. Fundamentação: considerando a relevância de tal subvenção, a relatora nomeada, vereadora Juliane Junqueira, é favorável ao projeto. Estiveram presentes os vereadores Dilmar Martins, Elvis Esteva e Juliane Junqueira. Em discussão, projeto de lei número 55. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Leitura dos pareceres que analisam o projeto de lei número 56, sobre o crédito suplementar para a creche nova. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Fundamentação: considerando a necessidade de tal autorização, a relatora vereadora Helena Chaves é favorável ao projeto. Estiveram presentes os vereadores Otávio Moreira da Silva Neto, Helena Chaves e Osiel Fernandes Matos. Parecer da Comissão de Ordem Social e Econômica. Fundamentação: considerando a necessidade de tal autorização, o relator vereador Elvis Esteva é favorável ao projeto. A Comissão de Ordem Social, em sessão realizada no dia 11, opinou por unanimidade pela aprovação. Estiveram presentes os vereadores Gilmar Martins, Elvis Esteva e Juliane Junqueira. Em discussão, em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o projeto de lei número 56. Leitura dos pareceres que analisam o projeto de lei número 57,
referente ao crédito suplementar manutenção da água. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos ao projeto 57, fundamentação, considerando a necessidade de tal autorização, o relator vereador Otávio Moreira da Silva Neto é favorável ao projeto. Os demais membros da comissão, reunidos em sessão realizada no dia 11, opinaram por votar junto com o voto do relator. Estiveram presentes os vereadores Otávio da Silva Neto, Helena Chaves e Osiel Fernandes Matos. Parecer da Comissão de Ordem Social e Econômica ao projeto 57, considerando a necessidade de tal autorização, o relator vereador Elvis Estevam é favorável ao projeto. A Comissão de Ordem Social, em sessão realizada no dia 11, opinou por unanimidade pela aprovação. Estiveram presentes os vereadores Gilmar Martins, Elvis Estevam e Juliane Junqueira. Em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o projeto de lei número 57. Leitura dos pareceres que analisam o projeto de lei número 58. Crédito especial altera PPA e LDO. Parecer da Comissão de Finanças aos 58, que autoriza incluir ação meta no PPA 2013 e LDO e abrir crédito adicional especial. Considerando a necessidade de tal autorização, o relator vereador Osiel Fernandes Matos é favorável ao projeto. Os demais membros da comissão, reunidos em sessão no dia 11 de setembro, opinaram por votar junto com o relator. Estiveram presentes os vereadores Otávio da Silva Neto, Helena Chaves e Osiel Fernandes Matos. Parecer da Comissão de Ordem Social ao projeto de lei 58, fundamentação. Considerando a necessidade de tal autorização, a relatora vereadora Juliane Junqueira é favorável ao projeto. A Comissão de Ordem Social e Econômica, em sessão realizada no dia 11, opinou por unanimidade pela aprovação. Estiveram presentes os vereadores Gilmar Martins, Elvis Estevam e Juliane Junqueira. Em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Leitura dos pareceres que analisam o projeto de lei número 59, crédito suplementar, setor de obras e agricultura. Parecer da Comissão de Finanças, fundamentação, considerando a necessidade de tal autorização, a relatora vereadora Helena Chaves é favorável ao projeto. Os demais membros da comissão, reunidos em sessão no dia 11 de setembro, opinaram por votar junto com o voto da relatora. Estiveram presentes os vereadores Otávio Moreira Neto, Helena Chaves e Osiel Fernandes Matos. Comissão de Ordem Social ao projeto de lei 59, considerando a necessidade de autorização, o relator Elvis Estevam é favorável ao projeto. A Comissão de Ordem Social opinou por unanimidade pela aprovação. Estiveram presentes os vereadores Gilmar Martins, Elvis Estevam e Juliane Junqueira. Em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o projeto de lei número 59. Leitura dos pareceres que analisam o projeto de lei número 60, abertura de crédito suplementar CISA-MUNESC. Parecer da Comissão de Finanças ao projeto 60, fundamentação, considerando a necessidade de tal autorização, o relator Otávio Moreira da Silva Neto é favorável ao projeto. Os demais membros, reunidos em sessão no dia 11, opinaram por votar junto com o relator. Estiveram presentes os vereadores Otávio Moreira, Helena Chaves e Osiel Fernandes Matos. Parecer da Comissão de Ordem Social ao projeto 60, fundamentação, considerando a necessidade de autorização, a relatora vereadora Juliane Junqueira é favorável ao projeto. A Comissão de Ordem Social, em sessão realizada no dia 11, opinou por unanimidade pela aprovação. Estiveram presentes os vereadores Gilmar Martins, Elvis Estevam e Juliane Junqueira. Em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o projeto de lei número 60. Leitura dos pareceres que analisam o projeto de lei complementar 06, subsídio procuradora. Parecer da Comissão de Finanças, fundamentação, considerando a necessidade de tal regularização, o vereador relator Osiel Fernandes Matos é favorável ao projeto. Os demais membros da comissão, reunidos em sessão realizada no dia 11, opinaram por votar junto com o voto do relator. Estiveram presentes os vereadores Otávio da Silva Neto, Helena Chaves e Osiel Fernandes Matos.
Comissão da Ordem Social, ao projeto de lei complementar número 6, considerando a necessidade desta regularização, o relator Elvis Ney Esteva é favorável ao projeto. Parecer da comissão, a Comissão de Ordem Social, em sessão realizada no dia 11, opinou por unanimidade pela aprovação. Estiveram presentes os vereadores Gilmar Martins, Elvis Esteva e Juliane Junqueira. Em primeira discussão. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Conforme requerimento verbal do vereador Gilmar Martins, aprovado em plenário na sessão do dia 2 de setembro de 2013, concedo a palavra ao digníssimo senhor José Chaves, prefeito municipal, para fazer uso da palavra. Tempo estipulado de 20 minutos. Será cedido pelo vereador Gilmar, se precisar, Helena Chaves e Reginaldo. Boa noite, senhora presidente, senhora Luciane. Quero cumprimentar toda a mesa diretora, cumprimentar aqui os senhores vereadores, cumprimentar o público presente, os secretários, os servidores desta casa, assessoria jurídica também desta casa, a imprensa, enfim, a todos presentes que dão oportunidade nesta noite a gente prestar, na qualidade de prefeito municipal, algum esclarecimento com relação a uma questão que se levantou nesta casa com relação à pavimentação de ruas e algumas obras do município que vieram de governo anterior e que nós estamos prosseguindo. Fazer um parênteses aqui, dizer ao doutor Otávio, vereador, que essa preocupação com relação à praça, doutor Otávio, realmente é um dos nossos objetivos no governo, a gente poder oportunizar área, espaço de lazer, assim como nós já estamos oportunizando de frente à prefeitura, aquela praça, com um espaço para os skatistas, a praça é totalmente em processo ainda de reformulação, e colocando lá inclusive a internet gratuita para que os pais, as mães, as crianças possam utilizar um espaço público para o lazer, para o divertimento. E esse é o objetivo em todas as outras áreas, mas diante da situação orçamentária e da necessidade de nós termos pelo menos um ginásio em condição de utilização, é que a gente está pleiteando esse recurso para a reforma deste ginásio. Eu vou me reportar aqui a um relatório que tive também a ajuda do nosso engenheiro Yolando de Assis, que vem do governo anterior, que tem conhecimento dos convênios, das obras que o município de Garuva realizou e vem realizando. Até porque também, como já foi dito, ele também é o fiscal dessa maioria das obras e tem acompanhado diariamente para que isso aconteça da melhor maneira com as empresas que ali foram contratadas. Considerando o relato do ex-prefeito aqui na sessão do dia 2, algumas informações, e aqui não quero, nesta noite, polemizar com a administração anterior, mas algumas coisas ficaram conflitantes. Então é por isso que nós estamos aqui, para tentar esclarecer da melhor maneira. A pavimentação do asfáltica do Jorge Paula, que é um conjunto de várias ruas, se coloca que é uma pena, né, que nesses 8 anos da gestão do prefeito anterior, não se conseguiu colocar de forma correta o tipo do processo que aconteceu com relação à pavimentação asfáltica do Jorge Paula. Na verdade, não existe convênio nem acordo. O
que existe ali no Jorge Paula é um contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, através do Ministério da Cidade, denominado programa Protransporte, com o seguinte histórico. Vou fazer um relato aqui, porque foi apresentado o projeto que contemplava 10 ruas naquela localidade, naquele bairro. Uma extensão de 4.117 metros e 48 centímetros, estimado em 4.200.000. Foi aprovado o projeto pelos técnicos da Caixa e pelo Ministério. Foi lançado o processo licitatório na modalidade de concorrência pública, o qual a empresa vencedora foi a empresa Fortunato, no valor de R$ 2.945.214,29. Contrato da Prefeitura Municipal, número 58 de 2002. Na sequência, os técnicos da Caixa, com as devidas autorizações, deu início à obra. A ordem de serviço ocorreu no dia 3 de outubro de 2012, próximos às eleições municipais daquele ano. E aqui se coloca uma questão, que a obra começou ante o risco da empresa. Por quê? Do valor contratado, 5% é a contrapartida do município e 95% é financiamento. Esse financiamento é em 240 meses e 30 meses de carência, com parcela média por ano de R$ 400.000. A partir de dezembro de 2014, nós vamos começar a pagar o capital. Atualmente, a partir de janeiro deste ano, nós começamos a pagar os juros e já pagamos esse ano em torno de 118 mil de juros, iniciando o pagamento em 15 de janeiro. Então, tem parcelas que variam de 10.193, 11.397, 12.093, e assim vai se passando. Então, a partir de dezembro de 2014, a Prefeitura começa a pagar o principal. O juro desse contrato, que foi citado em 6%, na verdade é 6%, mais 2%, mais 0,3%. Então, é um juro de 8,03%. Foi pago dessas ruas, dessas obras, a primeira medição, o primeiro pagamento equivalente a 35% da obra ocorreu no dia 10 de dezembro de 2012, o valor de R$ 1.023.450 cruzeiros e 66 centavos. Na segunda medição, o pagamento ocorreu no dia 16 de janeiro de 2013, já no nosso governo, com 45% de execução. A terceira medição ocorreu e foi paga em fevereiro de 2013, no valor de R$ 400.082,32. E a quarta medição ocorreu agora em julho de 2013, pagando-se R$ 88.076,19, perfazendo um total de R$ 12.634.162 cruzeiros e 60 centavos. Resta nós recebermos desse financiamento ainda R$ 163.790,98 centavos. Todas as medições analisadas e aprovadas pela fiscalização, tanto da Prefeitura como da equipe de engenheiros da Caixa e seus técnicos. Então, essas obras elas são fiscalizadas, elas são vistoriadas e fiscalizadas pelos técnicos, pelos engenheiros da Caixa, para poder liberar o recurso para ser feito o pagamento. Com relação ao trecho do contrato no qual se refere à rua Antônio Ladislau de Araújo, na extensão de 700 metros, a mesma ficou parada por duas situações. Primeiro, porque no anexo do contrato 58, memorial descritivo da página 30,
né, o item 7, informações adicionais, muro de contenção, dizia o seguinte: será executado pelo município de Garuva, de forma direta, um muro de contenção do tipo gabião de pedras ao longo do Rio da Onça, numa extensão de 200 metros, extremando a rua Antônio Ladislau de Araújo, do lado direito, sentido oeste-leste, dando condições da contratada cumprir os serviços do objeto pactuado. Isto quer dizer que o governo anterior tinha se comprometido a executar com recurso próprio um muro de contenção tipo gabião às margens do Rio da Onça, para que pudesse a empresa executar a pavimentação da rua Antônio Ladislau de Araújo. Então, em momento algum, no governo anterior, se falou em fazer galeria, porque estava pactuado no contrato dessa forma. A segunda questão, a empresa solicitou aditamento, contrato justificando que executou mais área do que subbase, base em imprimação e aterro das calçadas, sendo que ainda não foi aprovado pela fiscalização, pois o contrato foi aprovado de forma global. Isso o fiscal e o nosso engenheiro da prefeitura têm esclarecido de que a obra foi contratada de forma global e, por isso, a empresa que ganhou a licitação tem que realizar todo o serviço. Ora, hoje mesmo ainda eu recebi um relatório da empresa em que coloca de que faltou dimensionar a obra dentro de toda a sua totalidade de investimento que precisaria. E deparamos, diante dessa situação, com um valor de em torno de 463 mil para concluir a pavimentação da rua, que falta 100 metros na Afonso Pena e 360 metros na Antônio Ladislau de Araújo. Eles pediram, a empresa pediu no dia 21 de março, um aditivo ao convênio, ao contrato, e isso está sendo apreciado pela Caixa Econômica, né? Não sabemos ainda como é que vai acontecer, porque a Caixa tem restrição com relação a essa questão de aditivar, até porque, como se trata de obra global, teria que ser executado dentro daquilo que foi planejado. Então, em nenhum momento a obra, na verdade, foi aditada em valor e prazo. Como ela foi concebida, está sendo executada. E a rua Carlos Borgerhausen, que foi estimada em 850 metros e cumprida, em nenhum momento foi feita para chegar até... Em nenhum momento foi feito a mais, quer dizer, não se esticar aquela rua para chegar lá no projeto da Minha Casa Minha Vida. Ela, desde a concepção dela no projeto original, ela já estava prevista que iria atender as casinhas lá do projeto Minha Casa Minha Vida. Então, não se esticou, na verdade, não se desviou a finalidade do projeto em detrimento das outras ruas. Não foi dado prioridade no gabião da rua Antônio Ladislau de Araújo, né? Essa é uma questão, sendo que a gestão atual está conseguindo, né, junto ao governo do Estado, um convênio para a colocação da galeria de concreto armado para resolver de forma correta e definitiva esse problema pontual, trazendo justiça ao modo daquele local. Depois que nós estamos, a Câmara aqui está aprovando, inclusive um projeto, né, para que a gente possa viabilizar essa galeria num convênio com o governo do Estado e um recurso da emenda do deputado Kennedy Nunes. Essa é a situação do Jorge Paula. Existe um recurso dentro do contrato dos 4 milhões de 1,50 milhão. Esse 1,50 milhão ele pode ser ainda aditado, se a Caixa Econômica entender, para que a gente possa promover outras ruas, ou ainda nós podemos abrir uma licitação, definir
os projetos, aí o nosso engenheiro vai ter que definir os projetos de rua, e nós abrimos uma nova licitação no valor de R$ 1.050.000 para pavimentar a nova rua dentro do bairro. Nós estamos estudando essa questão, aliando a outros recursos que a administração está viabilizando, como nós já temos, na verdade, 1.800.000, podendo chegar a 2, e aí queremos colocar também recursos próprios, fazer um projeto maior de pavimentação de rua dentro do projeto Fundan, que é um programa do governo estadual, e isso com certeza vai ocorrer ainda este ano, a licitação, início de obra, para concluir com certeza no ano que vem. Então, essa questão desse contrato com a Caixa, que é um financiamento, provavelmente a gente vai colocar tudo isso dentro de um pacote para poder realizar essas obras em conjunto com as outras que nós vamos conseguir. Esclarecer também, então, com relação à rua Antônio Ladislau de Araújo, aqui entre a Celso Ramos e a Vera Sentim, ao lado da Prefeitura. Na verdade, eu fui pego até de surpresa pelo empreiteiro, naquela oportunidade, que veio cobrar. Na verdade, ele veio, eu acho que veio até, talvez brincando um pouco comigo, mas veio cobrar a rua Antônio Ladislau de Araújo. A gente lamenta que não houve uma explicação de como ocorreu, na verdade, a questão daquela rua. Não existe também lá nenhum convênio, nenhum acordo. Tinha um contrato de repasse da OGU, do Orçamento Geral da União, 373 a 37 de 2011, firmado entre a Caixa Econômica, o Ministério da Cidade e o município de Garuva, no programa Gestão da Política de Desenvolvimento com o seguinte histórico. Através de emenda parlamentar, foi inscrito no portal de convênio, no Sicov, a proposta 766621, aprovada em 31 de 12 de 2011, gerando o contrato de repasse citado. O objeto era a pavimentação asfáltica da rua Antônio Ladislau de Araújo, o trecho entre a Avenida Celso Ramos e a BR 101, numa extensão de 323 metros. Na época, conforme o plano de trabalho lançado no Sincov, o valor do repasse do Ministério era de 196 mil, contra a partida do município 23, perfazendo 220 mil. Com o aceite da proposta, foi montado o processo técnico da obra, ou seja, projeto memorial descritivo, memorial de cálculo, licenciamento ambiental, declarações, toda aquela documentação para análise e verificação dos técnicos da Caixa. Naquela sequência, depois da análise detalhada dos técnicos, foi autorizado o início do processo licitatório, em 10 de agosto de 2012. Com o trâmite normal da licitação, foi finalizado e encaminhado o processo para análise em 18 de 10 de 2012, ofício GMC 73. Depois da análise pela Caixa, foi solicitado pelos membros justificativa da variação de preço existente na tabela do BDI, benefício despesas indiretas, respondido através do ofício GMC 02 de 18 de fevereiro de 2013, já no nosso governo. Finalizando essa história, a Caixa só autorizou o início dessa obra em 12 de março de 2013. Então, dá a entender que nós fizemos essa obra. Valor firmado do contrato, 57 do PMG 57 de 2012, com a empresa Volkswagen. A ordem de serviço foi dada em 28 de 9 de 2012, no valor de 263.442,37, sendo 196 do Ministério, 67 contra a partida da Prefeitura. Foi feito pagamento de 165 mil, sendo 123 do Ministério e 41.988, no mês de maio de 2013. Portanto, falta pagar daquela rua ainda 98.428,87. Essa obra foi assinada, o contrato do Ministério, após novembro de 2011. E aqui é uma questão a colocar, porque nós também vamos viver isso daqui a pouquinho.
essa obra só poderia ter sido assinada, só poderia ser autorizado o início da obra com pelo menos 50% do recurso federal locado pelo Ministério das contas da Prefeitura. Então, na verdade, se iniciou por conta e risco, na verdade, da empresa. Se depreende que a obra iniciou antes do tempo e terminou antes de chegar ao recurso federal. Aí nós tiramos a conclusão, né, por que foi feito isso. Sendo ainda que falta o crédito do Ministério de 73.375. E nós temos que pagar 98. Então, nós temos para receber 73, a diferença é recurso próprio. Então, essa é a situação da rua Antônio Ladislau de Araújo. E daí também tem mais a questão da rua que foi citado aqui do Jardim Dona Margarida. É uma pena, né, que não soube dar uma explicação ali daquela questão. Não existe convênio nem acordo também, sim 2 contratos de repasse da OGU, firmado entre a Caixa, Ministério da Cidade, para execução de ação relativa ao programa Planejamento Urbano com o seguinte histórico. Através de emenda parlamentar, foi inscrito no portal de convênio do Sincob 2 propostas. A primeira, no 02-1810 de 2012, assinada em 31 de dezembro de 2012, portanto, no último dia do ano, gerando o contrato de repasse 390.165. Objeto de pavimentação asfáltica da rua José Ramon Filho, Nicolau Costa e Nereu Ramos, totalizando 450 metros. Conforme o plano de trabalho lançado no Sincob, o valor do repasse do Ministério é de 245.850. Contrapartida do município, 60.000, perfazendo um custo da obra 305.850. A situação atual desta obra, deste projeto. Encontra-se em análise do projeto, dos memoriais, a declaração conforme estudado pelos técnicos da Caixa, encaminhado pela Prefeitura conforme fiz 71 de 2013. Protocolo, dia 30 de agosto de 2013. Então, isso aqui ainda vai levar algum tempo para nós viabilizar a liberação desse recurso, desse projeto. A mesma coisa acontece com a rua Duque de Caxias, uma extensão de 382 metros, mesma situação, 295.300 do Ministério e 100.000 do município, perfazendo 395.300. Também foi entregue e protocolado no dia 30 de agosto de 2013. Essas obras só poderão ser licitadas com autorização do Ministério da Cidade e só poderá se dar início a elas com autorização do Ministério da Cidade e seu respectivo 50% de repasse creditado para a Prefeitura. O engenheiro Yolando, que está presente, ele, na verdade, conhece isso aqui melhor do que todos nós. Eu, na verdade, fui assessorado por ele, pelo histórico, por ele fazer parte da gestão anterior em que vinha trazendo esses projetos. E são obras que nós herdamos, iniciadas algumas propostas de recurso, como os senhores puderam ver, e que nós estamos fazendo o máximo, se empenhando o máximo para dar seguimento, para viabilizar todas essas ações. Assim como também poderíamos citar, que não foi falado, mas eu acho que é importante dizer que a Avenida Celso Ramos, aqui, a reurbanização dela, está custando para os cofres públicos, com recurso próprio, R$ 1.497.980 cruzeiros e 92 centavos, dos quais nós pagamos neste ano 550.100. Foi pago no dia 20 de dezembro 940.000 e mais 7.800. O restante nós pagamos agora em maio, em setembro, e temos 2 pagamentos em tesouraria que vai ocorrer agora essa semana. Há de se dizer também, e aí não quero culpar ninguém, mas para conhecimento,
antes de iniciar a pavimentação, a reurbanização da Avenida Celso Ramos, existia um convênio para as calçadas. Se iniciou uma calçada aqui de frente, onde era o seu Lopes ali, um contrato de 139 mil, dos quais 100 mil de convênio, 39 de recurso próprio. Foi gasto em 2011 39 mil, em 2012 mais 30 e poucos mil. Foi gasto 71.284 e, na verdade, o que sobrou disso aqui são os paving, foram retirados, né, engenheiro Yolanda? Está guardado na prefeitura para uma futura obra. Mas aqui também, esse convênio ainda não se resolveu, não encerrou. Eu não sei ainda o que vai ocorrer com essa questão. Foi apresentado alguns números, e na verdade o prefeito, o ex-prefeito, ao comentar aqui certas questões, ele com muita propriedade, com certeza, podia falar muito bem dos números, porque foi do governo dele, muitas coisas, né? E nós estamos dando seguimento a essas obras. Mas quando se falou em números, em saldos, né, procuramos fazer um esboço, ter alguma visão de alguma questão de números. A prefeitura, por exemplo, naquele saldo de conta de 5.709.000, tem um saldo de conta banco, que é a conta da prefeitura, são 67 contas. Importou em 4.415.000, onde você tem todos os tipos de conta aqui e recurso. Daí mais 1.293.000, que é fundo da saúde, assistência social, agricultura, habitação, FIA, Funrebom, que gerou um valor de 5.709.500. Daí, pela planilha que foi apresentada, existem restos a pagar de 2012, e aí está empenhado as obras que foram citadas, não todas, 4.819.750. Mais despesa de diversas origens, 234.560.000. Menos ainda empenhos a pagar de 2011, mais 670.640. Fazendo essa comparação dos 5.709.000 menos esses valores, geraria um saldo negativo de 90.430. Nós estamos considerando levando a apreciação, e temos que fazer essa consideração, que as férias coletivas dos servidores foram dadas em dezembro de 2012 e que, portanto, restou para nós empenhar e pagar também dentro do mês de janeiro R$594.000. Então a gente faz esse cálculo para mostrar que pode ter ficado um valor, mas também havia compromisso. E gerando dessa forma um novo saldo financeiro negativo de 684.430. Houve ainda a necessidade de se cumprir, e aí no final do governo, eu fui visitar o ex-prefeito ainda no dia 30, por aí, e a prefeitura estava com a dificuldade de tirar a negativa no Sincov. E eu assumi o compromisso junto com ele, no Ministério da Cidade, de devolver o valor de quase R$140.000, era 139 e pouco, do Ministério do Turismo relativo à Festa do Colono de 2010. Em dezembro, naquele dia, foi devolvido R$37.000, se não me engano, e eu devolvi mais 3 parcelas, fazendo 112.210, janeiro, fevereiro e março. Também com relação ao salário de educação, junto à educação, um recurso que entrou no final de novembro, infelizmente tivemos que devolver esse dinheiro também, mais 112.480 ao Estado, e tentamos, junto ao secretário, negociar para que a gente pudesse buscar de outra forma num convênio. Por enquanto não conseguimos viabilizar. Então, essas são informações, são números que são verdadeiros e que estão na contabilidade da prefeitura e que esclarece, na verdade, de que forma a gente deparou com a situação. Não com isso que a prefeitura estivesse
inviabilizada, sem recurso para tocar. Uma coisa, eu sempre digo, é a mesma coisa eu comprar uma casa de alguém que já está financiada, estou construindo, está se liberando dinheiro, vendo, e a pessoa que recebe, que compra, ele vai continuar fazendo, pegando o recurso do financiamento e vai terminar. Essa é a ótica da coisa. Nós estamos tocando obras que existem convênios em andamento, né? Obras que não foram pagas, obras que têm recurso próprio. A Prefeitura, a partir de janeiro, passou por um novo exercício fiscal, onde ela também recebe impostos, recebe receitas e também tem despesas daquele período e despesas que vêm de períodos anteriores. Então, nós não podemos aqui buscar crucificar esse ou aquele, mas que seja bem claro e transparente de que nós estamos fazendo a parte e esse governo não se pautou em levantar falso testemunho e tampouco tecer crítica a esse ou aquele, a ex-administração. Eu acho que cada um procura realizar o melhor à frente do seu governo e tenho certeza que aqui tem a vereadora Juliane, que era vice-prefeita, procuraram junto fazer o melhor também pela cidade de Garuva. Assim como essa gestão também tem esse objetivo. Dito isso, posso ainda dizer mais, né? Eu pediria, senhor excelentíssimo prefeito, que tem 2 minutinhos para abertura das perguntas, para a gente concluir, porque já excedemos o tempo. Peço desculpa por ter me passado um pouco, senhora presidente, mas já estou encerrando. Eu acho que coloquei, o objetivo era falar com relação à pavimentação de rua, mas para tornar de forma transparente e pública, para que o senhor tenha conhecimento, a situação hoje financeira da Prefeitura, no dia 16 de setembro, somado todas as contas e valores aplicados que nós temos de recursos próprios, porque aqui alguns convênios, nós temos 9.060.550,19 centavos na conta banco, em todas as contas da Prefeitura. Então, nós sabemos da dificuldade, isso aqui não quer dizer que é 9 milhões que eu posso pegar e fazer uma obra, é para todas as atividades, para todos os serviços que a Prefeitura tem e demanda, mas a gente está procurando trabalhar com o pé no chão para que a gente possa, ali na frente, poder realizar obras que a nossa população está esperando e que a cidade precisa. Tenho certeza que, junto com o apoio dessa casa, nós vamos poder fazer junto o melhor pela nossa sociedade, pelo povo de Garuva. Agradeço essa oportunidade e me coloco à disposição desse poder para esclarecimento, aquilo que tiver ao meu alcance, e o que não tiver, também através dos nossos técnicos, para que a gente possa trazer essas informações de forma clara, precisa e transparente. Muito obrigada. Agradecemos a sua presença, todas as explicações. Tenho certeza que o povo de Garuva ficou contente com a sua vindo aqui. Alguma pergunta dos vereadores, por favor? Eu gostaria de fazer uma pergunta, senhora presidente, ao prefeito. Não sei se na hora que me ausentei, de repente foi falado, mas gostaria também de perguntar referente que teve um outro gasto ali que a gente sabe, houve bastante questionamento referente ao transporte escolar, que também foi um gasto, e esse eu acho que era importante dar uma explanada. Muito bem. O transporte escolar, como os senhores bem sabem, isso foi uma situação muito crítica que nós herdamos. No final do governo anterior, eu estive junto ao Ministério Público, lá foi assinado um termo de ajustamento de conduta e a promotora queria que eu assinasse também, mas eu não era prefeito empossado, eu não tinha essa autoridade. Então eu assinei como testemunha. E nós tivemos o compromisso de resolver o problema do transporte escolar. Não se permitia fazer o transporte coletivo junto, não se permitia os ônibus sem segurança, sem estar de forma identificada dentro da legislação de trânsito. E naquele momento, num contrato de emergência, a cidade não tinha uma empresa que atendia a necessidade de 18 ônibus. A
as empresas que vieram de Joinville, a própria Transtusa, não tinha os ônibus, teria que comprar para poder atender. A única que tinha disponível naquele momento era a empresa catarinense, que, diga-se de passagem, prestou um excelente serviço de transporte coletivo na nossa cidade. Nos 6 meses a gente não teve uma reclamação dessa empresa. Então foi exemplar. Com isso tivemos o período, o tempo de abrir a licitação e tivemos como ganhadores a empresa Larazém. A Estrela Prateada também participou, perdeu por 2 vezes na licitação por valor. E essa empresa que aí está prestando serviço hoje, ela teve alguns problemas e ainda tem algumas coisas para se ajustar. O contrato deles até o final do ano, e se houver qualquer coisa que esteja fora do contrato, com certeza nós vamos abrir uma nova licitação para contratar o transporte escolar. A gente espera que possa ser resolvido com o que aí está, mas sabemos que já houve alguns problemas com os veículos, o vidro que acabou caindo, todas as providências, questionamento, interpelação nós já fizemos, a promessa é de que está se cumprindo, e com isso nós tivemos o quê? Ano passado, a Garuva Transporte e Turismo, ela recebeu do município 1.243.000, foi investido no transporte escolar. Nós só este ano, nós já investimos 1.432.000. Isso quer dizer que até o final do ano nós vamos chegar a casa dos 2.200.000 no mínimo. Com a empresa Larazém, nós estamos fazendo uma economia em torno de 110.000 por mês em relação à catarinense. A catarinense, o custo mínimo por quilômetro quadrado era em torno de 7,20, se não me engano. E enquanto que essa empresa Larazém que ganhou, o custo é 4,80 o quilômetro. Então isso, representando acho que 1.700 e poucos quilômetros dia, representa essa diminuição para nós e uma economia de 110.000 por mês. Esclarecer também que no governo anterior não tinha licitação para o transporte escolar. Era comprado passe. O Ministério Público questionou, foi dito para nós, com o ex-prefeito, de que só não o fizeram, o Ministério Público só não o fez, porque se tratava de final de governo, no último ano, questão de eleição também, mas o objetivo era prender, quer dizer, os ônibus, como é que é? Bloquear que esses ônibus fizessem o transporte dos alunos pela situação dos veículos mesmo, né? Mas é isso aí, eu acho que esse esclarecimento é importante. Claro que se procura, nós estamos com pedido dos ônibus do caminho da escola, com certeza nós vamos partir para equipar o município de Garuva com ônibus do caminho da escola, e com isso lá na frente vai diminuir essa necessidade de contratar ônibus particular. Além de que nós temos um problema muito sério que é o transporte coletivo urbano, né? Nós estamos hoje quebrando galho com uma Kombi, e quero até colocar aqui aos senhores vereadores que nós, dentro daquela 16ª marcha dos prefeitos a Brasília, o governo federal destinou um recurso para os municípios. Nós recebemos agora no dia 13 de nove um valor de R$189 mil. E em março de 2014 vamos receber mais outra fatia. Então, eu estive conversando com o Tribunal de Contas do Estado e o próprio conselheiro lá disse, prefeito, eu no teu lugar, porque se nós fizermos uma licitação para o transporte coletivo, nós vamos ter que subsidiar esse transporte, porque nós vamos apresentar uma planilha de custo e nós vamos apresentar uma planilha de receita. E nós vamos ter que bancar essa diferença. Então ele disse, prefeito, eu no teu lugar, eu compraria ônibus e faria o transporte gratuito para todos. Por quê? O idoso já não paga. O estudante já tem o transporte separado.
sobra muita pouca gente no meio aqui. Então eu queria, já determinei ao nosso secretário, que até ao Paulo, que é o vice-prefeito, que levante o custo. Nós não precisamos comprar ônibus novos, mas ônibus com 3 anos de uso, por exemplo, isso baixa bastante o preço. E a minha ideia era que a gente comprasse no mínimo 2 micro-ônibus e que fizesse esse transporte coletivo, então, atendendo as comunidades. Essa é uma coisa que já estou deixando aqui para o Legislativo, para a Câmara, para que a gente possa discutir junto. Se for essa a solução, se tiver outra solução, eu aceito, mas eu acho que seria o caminho de nós atender. Não sei se eu respondi a questão do transporte, acabei avançando do escolar, acabei avançando para outro assunto. Está à disposição mais alguma? Não, era isso aí. Concorda com a ideia? Eu permito só, prefeito, até eu vou, depois eu vou pedir para o microfone, eu vou fazer um ofício após o plenário que seja enviado um ofício ao RETER para que a Transcruza continue fazendo o trajeto dela pelo Bará, como era antigamente. Foi mudado o asfalto e simplesmente eles mudaram os números e foi abandonado o pessoal. E depois eu vou falar na palavra ali, em conversa com o fiscal do DETER, do GENIC, ele me falou que eles são obrigados a passar por lá. E se eles não tiverem interesse de passar por lá, que aí o DETER tem autorização do município de colocar outra empresa de fazer uma linha daqui para Itapuá, passando por dentro ali. Então, só para esclarecimento, queria ajudar o... Pode contar comigo, senhor vereador, para participar junto dessa cobrança. Mais alguma pergunta? Então, excelentíssimo prefeito, só pediria que o senhor deixasse cópia do relatório mencionado para anexar na ata, por favor. Sim. Muito obrigada pela presença. O senhor é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado a todos por me ouvirem e dar essa oportunidade de prestar esse esclarecimento. Nada mais a discutir, passo o momento às considerações finais. Palavra livre, Juliane Junqueira. Senhora presidente, mesa diretora, Rosiel, Helena, nobres pares, excelentíssimo prefeito, funcionários desta casa, senhores presentes e autoridades já mencionadas, a todos que não ouvem pela Rádio União Comunitária e que nos assistem pela web. Uma boa noite. Só para título de esclarecimento, eu acredito que ainda existam pessoas que tenham dúvidas a respeito das informações que foram dadas anteriormente pelo ex-prefeito João Romão e hoje pelo atual prefeito, senhor José Chaves. Então, eu peço, por gentileza, que todos que ainda tenham essas dúvidas, que entrem no nosso portal da transparência, porque lá realmente existem documentos estes apresentados nessa casa aqui. E se mesmo assim existe ainda alguém que não entenda, que nos procurem a Prefeitura Municipal, procurem os vereadores, que juntos sentaremos e esclareceremos as dúvidas. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Obrigada. Com a palavra livre, Elvis Ney Estevam. Senhora presidente, senhor prefeito municipal, demais componentes da mesa, senhores vereadores, internautas, radiovintes, garuvenses aqui presentes em imprensa local. Eu começo parabenizando a empresa, senhora presidente, a empresa O Bazar, o comércio, né, a casa comercial é a loja O Bazar, por ter apresentado em Garuva a peça Minha Eterna Namorada, que trouxe para Garuva a nossa atriz garuvense, a Vilma Fernandes, que é da família Ernaschi. Então, eu até gostaria de pedir que essa casa remetesse um ofício parabenizando a iniciativa de O Bazar, lutando aí pela cultura garuvense. Eu gostaria de fazer uma indicação verbal para que houvesse melhoria na rua
Arthur Germano Reinert, na Vila Weber, os caminhões estão passando. E secretário Schmidt, para não dizer que eu estou pedindo, eu quero agradecer também à Secretaria de Infraestrutura pelas melhorias na rua 15 de novembro. Ficou muito bom, obrigado, secretário. E pela colocação de tubulação de esgoto na Georgia Paula. Né? A saúde pública, esse vereador e todos os vereadores agradecem. Eu gostaria de aproveitar a presença do prefeito para reiterar uma indicação que eu fiz no início deste ano, sobre o incentivo à produção literária histórica. Eu entendo e vejo que Garuva tem tido N dificuldades por conta do planejamento. Senhor prefeito, se uma pessoa vai ao médico, não bastam só os exames. É preciso que se saiba o histórico familiar dessa pessoa para que se possa tratar de forma efetiva e correta. Uma cidade, para que tenha um futuro, precisa ter registrado o seu passado. Né? Os secretários de Agricultura e de Infraestrutura, nós precisamos conhecer a história, onde houveram enchentes, que há as possibilidades de haverem novas enchentes. E diz, como se diz, um povo sem passado não tem futuro. Então eu gostaria de pedir, senhor prefeito, se fosse possível, investir em literatura oficial que vai dar poderes à Garuva para ter, de fato, um patrimônio histórico. O maior patrimônio que um município tem é realmente seu patrimônio histórico. E termino, e pensei em falar isso para terminar, movido pela leitura de alguns artigos em jornais locais que falam sobre a ação dos vereadores e até do Executivo. Fui eleito vereador para servir, não para ser servido. E todos aqui estamos à disposição do povo garuvense, embora alguns digam o contrário. Obrigado. Obrigado pelas sábias palavras, nobre vereador. Passo a cadeira de presidência ao vereador e vice-presidente Osiel Matos para fazer uso da palavra livre. Com a palavra, a vereadora Luciane. Boa noite, senhor presidente, senhora secretária Helena Chaves, Adriana Rochadel, nossa servidora, excelentíssimo prefeito, já mencionado, uma boa noite. Boa noite aos nobres pares e todos aqui presentes. Quero começar minha fala parabenizando a servidora escolar Denise Romanzini da Silva, que está de aniversário hoje. Parabéns, Denise. Tudo de melhor em sua vida sempre. Cumprimentar também 2 servidores do Legislativo que, na data de ontem, comemoraram o aniversário, a Jusilene, Luiz e Rafael Lopes. Muita saúde e felicidades. Agradeço à professora Ângela Orslin pelos serviços prestados no Legislativo e que Deus reserve coisas boas para ela, para o meu amigo Celso e seus filhos na cidade de Itapuá, para onde mudaram depois de muitos anos residindo em Garuva. Desejo de dar boas-vindas à nova servidora Paula Conte, que assumiu a função da Ângela. Tenho certeza do seu sucesso devido ao seu carisma e competência, e já tive o privilégio e a oportunidade de trabalhar com ela na prefeitura alguns anos atrás. Quero registrar a manifestação de moradores da localidade de Três Barras, que foi feito ontem. Vejo que se faz presente o senhor Estocco, e dizer que a situação de alto risco, desviar o tráfego da BR-101 pela estrada Três Barras, Barão do Rio Branco, até chegarmos a Celso Ramos, creio que os moradores do Três Barras, ao trancarem a estrada lá na localidade, conto com a concordância de todos os moradores ao longo desse trecho. A poeira, o perigo, aos moradores que não estão acostumados com o movimento intenso, imprudência dos motoristas e na parte asfaltada,
os já visíveis danos que são causados pelos caminhões pesados são motivos de sobra para que providências urgentes sejam tomadas pelo Executivo Municipal, juntamente com a autopista. E solicito, faço aqui uma indicação verbal, aproveitando a presença do excelentíssimo prefeito, que seja feito um decreto fechando essas estradas que estão causando esse alto tráfego e causando esse problema enorme em nossa cidade. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Passa a presidência a vereadora Luciana. Para fazer uso da palavra livre, o nobre vereador Osiel Matos. Senhora presidente, senhores vereadores, excelentíssimo prefeito, funcionários desta casa, autoridade já mencionada e o povo que vieram prestigiar o nosso trabalho nesta casa de mês. Quero cumprimentar aqui também, o vereador Elvis também já deu a palavra dele, dessa pessoa que é uma atriz e moradora de Garuva, foi moradora de Garuva, hoje ela teve que, pelo trabalho dela, teve que sair dessa cidade, mas não deixa de ser moradora dessa cidade. Quero cumprimentar também a atriz garuvense Vilma Fernandes, sobrinha do senhor ex-vereador Ervino Ernaski. A Vilma trabalhava numa padaria quando decidiu que queria seguir carreira. Juntamente com o amigo Anderson Gerker, resolveu ir em busca do que queria na capital paranaense. Vilma enfrentou inúmeras barreiras em suas trajetórias, mas nunca deixou de fazer o que gosta. A peça de teatro Minha Eterna Namorada conta com o talento da atriz garuvense, ensinando a protagonista Jacirinha. A peça foi apresentada sábado e domingo, na Casa do Idoso, e foi um sucesso. Cumprimentamos também a proprietária da loja Bazar, que foi a grande incentivadora do evento. E já, em primeira mão, o prefeito está comentando agora que também vai trazer ela com outra peça para a festa dos 50 anos em Garuva. Também não vou deixar também de parabenizar um garuvense, Ricardo Birajara da Silva, mais conhecido como Bira. Foi feliz na disputa pelo ouro no Floripa International Open 2013. O campeonato, que é dirigido pela Federação Internacional Brasileira de Jiu-Jitsu, realizou no último sábado, dia 14/9, no Complexo Esportivo Rosendo Vasconcelos Lima, em Florianópolis. Integrante da recreação Grace Barra Joinville e treinado pelo mestre Bruno Rocha, o garuvense Bira Silva é um morador da Vila Trevo, foi campeão da categoria faixa azul, peso médio, Master, vencendo 2 atletas de São Paulo e um de Blumenau, todo por finalizações. Bira Silva tem 30 anos e luta jiu-jitsu aproximadamente 1 ano e meio. A partir de agora, o foco é a dedicação do atleta garuvense. Estarão no Sul-Americano, que acontecerá no mês de novembro, também na capital catarinense. Então, presidente, eu gostaria que essas pessoas deviam ser lembradas pelos nossos munícipes, nossa cidade está levando o nosso nome lá fora, e mandar um ofício parabenizando. Também temos que lembrar dessas pessoas que levam o nosso nome da nossa querida Garuva lá fora. Quero fazer um pedido de informação para o secretário da Saúde, senhor Wagner, de um carro que está numa oficina já faz vários meses, chamado Besta, que está próximo à Bavária, sentido Joinville. Então eu quero saber o motivo daquele carro que está lá parado, de repente podia estar fazendo algum trabalho nesse município. Então, se está estragado, vamos arrumar, se não está, tem que dar uma informação sobre isso. Já vários meses está lá parado. E quero dizer que ontem eu estive na manifestação onde começou lá na Três Barras, pelo senhor Estocco, que está aqui presente hoje nesta casa. Quero dar os parabéns a você, Estocco, que está representando o seu bairro. E estive ali também atrás do posto fiscal, onde teve uma manifestação passiva, e quero dizer junto ao prefeito, a esses vereadores,
e todos os munícipes, nós estamos sofrendo com essa situação da autopista, que está mexendo nas pontes, não deu nenhum esclarecimento para essa cidade. Infelizmente, o povo vem, passa por dentro da nossa cidade, faz o que quer aqui dentro. Aqui tem a Nova Brasília, aqui estão indo até contramão. Então, eu acho que nós temos que mandar na nossa cidade, sim. Então, nós temos o direito, o prefeito tem o poder de chegar e trancar a rua lá, nós também, vereadores, o secretário, e não deixar mercê esse povo que mora nessa localidade onde tem estrada de chão, os caras passando mais de 100 por hora, não respeitando ninguém, de repente vem aí, acidenta uma criança, entra em óbito, e daí quem vai perder com isso? A mãe, o pai? Então, antes que aconteça isso, nós temos que tomar posição, nós somos vereador, nós somos eleitos pelo povo para tomar essa posição. Então, mas isso é o mínimo que nós temos que fazer, e nós temos um salário para fazer isso. Se não podemos fazer um asfalto, mete lombada. E outra coisa, mete o cone lá, fecha tudo, e eles que pegam o asfalto e vão seguir a estrada deles. Para encerrar, quero agradecer, lembrar que ontem teve aniversário da Juscelene, do nosso amigo Rafael, funcionário desta casa, onde faz um trabalho excelente aqui, parabenizar o aniversário deles. Então é isso aí. Meu muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Com a palavra livre, o vereador Célio Luiz Budal. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor prefeito, senhores e senhoras que nos assistem e nos ouvem pela rádio comunitária. Gostaria que fosse enviado um ofício ao secretário Lolo Schmidt, que está presente, eu já conversei até com ele, mas para ele não esquecer, mandar um lembretezinho, que fosse colocado garis ou funcionário responsável para varrer a Avenida Celso Ramos e as ruas de asfalto da nossa cidade, que principalmente aqui na Celso Ramos, porque bem na pista principal a areia fica do lado e os caminhões não passam pelo meio, então levanta um pó danado, que já é um sofrimento onde não tem asfalto e onde tem asfalto também tem pó. Então certamente o secretário vai atender o nosso pedido. Senhor prefeito, não abusando que Vossa Excelência está presente, conversando com o fiscal do DETER e DENIT, o funcionário Jorge Heriberto Lopes, inclusive por coincidência é primo do Evandro, sobrinho do seu Hans Lopes aqui, família que morou aqui em Garuva. Ele esteve a semana toda fazendo fiscalização nos ônibus aqui em nosso município. Aí eu apresentei para ele diversos problemas que existem, o qual eu já falei. Na região do Barara, inclusive, ele foi visitar as localidades de Barara, Barranco, Sol Nascente, uma para relembrar dos tempos antigos e outro, inclusive parabenizou o secretário Lolo Schmidt pelas boas estradas do nosso município, e dizer que fosse, após ouvido o plenário, fosse feito um requerimento, estou fazendo um requerimento verbal, senhora presidente, que fosse enviado ao presidente do DETER, o senhor Neri Garcia, eu já passo os dados ali, presidente do DETER em Florianópolis, e um pedido de informação quanto à empresa Transtusa, por que ela deixou de atender o pessoal do Barara. Que eles mudaram para o asfalto, saiu o asfalto, eles mudaram o itinerário, se eles têm ordem do DETER. E se eles não tenham, e se eles não tiverem interesse em fazer o trajeto naquela localidade, que eles passem por escrito, que daí o DETER pode abrir uma linha daqui para Itapuá, de Itapuá para aqui, fazer vamos dizer, o próprio nosso circular, ou alguém que interesse, fazer um circular que passe pelo Barara daqui para Itapuá. Então, que para atender a nossa localidade. E conversando também com ele, que sempre dizem que em Santa Catarina, em rodovia estadual,
não pode ter lombada. Aí ele me disse assim, foi taxativo e disse, quem que disse que não pode ter lombada nas estradas estaduais? A maioria dos municípios pelo nosso estado todo tem lombadas. E, senhor prefeito, se custa 4 mil, 5 mil, que não pode acontecer, é o que está acontecendo os acidentes. A gente só lembra quando acontece um acidente. Sábado, em frente da rodoviária, uma senhora atravessando, na faixa, veio um carro e acidentou ela. Graças a Deus que não quebrou, mas o carro bateu, levantou quase uns 2 metros de altura e ela bateu com a cabeça no chão e com o ombro. E podia ter acontecido uma coisa mais trágica, um acidente mais trágico. Então, eu acho que, na minha opinião, eu sempre defendi, do começo lá do trevo, até lá perto dos mercados, lá, nós temos que colocar, no mínimo, as 10 lombadas, senhor prefeito. Não é 4 mil cada uma, eu acho que a prefeitura, 40 mil, eu acho que não é muito para a prefeitura, e assim vai evitar muitos problemas na temporada aí. Eu gostaria de parabenizar a todos os vereadores, só um pouquinho, esquece isso ali, professor. Sobre o projeto 61, o qual essa casa, quando é de interesse da comunidade, e sempre isso é a vontade de todos os vereadores, o projeto foi dado entrada na sexta-feira, e já foi aprovado, e assim para sair a nova delegacia, que assim também já foi liberado um outro terreno, o senhor prefeito e a Câmara, ou a Câmara fazer uma indicação para usar o terreno ali onde era para ser para a Câmara, depois foi passado, e assim tal. Eu gostaria, após ouvir do plenário, que fosse enviado o ofício ao tenente-coronel Adilson Moreira, comandante da região de Joinville, da Polícia Militar, o qual ele já foi comandante aqui em Garuva quando ele era tenente, e deixou bastante saudades, esteve visitando o nosso município, acho que foi na sexta-feira, né, prefeito? O prefeito até esteve junto, o sargento Poulsin fez um jantar na recreativa da família Poulsin, e convidou a gente, convidou o prefeito, e para nós é tenente, né? Agora é tenente-coronel. Então, dá boas-vindas a ele, contar que o prefeito já deixou o município à disposição, e a vontade dele é a nossa vontade também. Gostaria também de parabenizar ao Bira, que, além de tudo isso, vocês lembram, o Bira é um garuvense, e foi aquele que prendeu o Tutucamon, aquele cara que fez horrores aqui, que veio, foi ele que prendeu em Joinville. Agora, campeão de jiu-jitsu, só para mim ele perdeu na sinuca. Dizer para ele que depois dessa eu vou dar revanche para ele. E outra coisa, senhora presidente, só uma coisinha. O povo já está cansado, mas eu fui o último, agora você tem que me aguentar. Tem um blog, http://nossagaruva.blogspot.com.br. Isso é um blog que foi criado, Garuva Nossa História. Esse blog tem por finalidade resgatar registros históricos da cidade de Garuva, Santa Catarina, que comemora o seu cinquentenário. Então, vamos dizer, quem tem histórias verídicas ou histórias também, e fotografias, tudo que tem do nosso município de antigo, dos pais, dos avós e tal, que entre em contato com o Paulo Afonso, com o Elvis, com o pessoal que vão fazer esse lançamento de um novo livro, com a Garuva Net, que traga informações que é muito bom e vai construir, igual falou o vereador Elvis. O povo tem que ter passado para ter futuro. E outra coisa, só a título um pouquinho de desabafo, lendo ali num tabloide aqui de Garuva, não sei se pode ser chamado de jornal, até 2.000 exemplares, não sei se é jornal, não sei se tem jornalista também formado que é responsável pelo jornal, mas foi escrito num tabloide, 3 pessoas que citaram, eu acho para mim, falta de respeito com os vereadores e com o senhor prefeito. Cidade pequena, todo mundo é conhecedores. A gente vê no governo estadual, federal,
os deputados, senadores, tal. Para votar um projeto, negociam. Eu estou no 6º mandato, eu nunca negociei projeto nenhum, e assim, eu acho que não é diferente com esses vereadores e com outros que passaram. Se um vereador pede alguma coisa para um secretário, para o prefeito, é para ajudar alguém. Nós podemos pecar, não por omissão, mas por ação. Se para alguns não contenta, que talvez tem um que ficou preocupado, e esse eu vou citar o nome que eu tenho liberdade com ele, que é o ex-vereador Alexandre. Ele escreveu na coluna dele, hoje eu cobrei dele, né? Eu falei, Alexandre, por que você está preocupado de eu fazer um pedido para o João Romão vir aqui para explicar? Eu não estou preocupado. Quem vai ser o futuro candidato? Se vai ser o João Romão, se vai ser o Zé Chaves. Quem que vai ser? Nós temos que dar condições ao povo escolher. Não é pensando assim. Não, nós vamos ter que vetar o nosso adversário para ser mais fácil. Não, por isso que eu estou no 6º mandato e não fui no 1º e caí no 2º, porque eu nunca pensei. E respondendo também, outro colunista, que falou, se estranhou quanto um vereador do PP é líder do prefeito. Eu fui vereador do ex-prefeito, eu fui líder do João Romão numa sexta-feira, numa segunda-feira, na outra segunda-feira eu entreguei a liderança. E também não é diferente com o Zé. Se eu achar, eu voto o que a minha cabeça manda e o que é melhor para o povo. Se eu achar que ele está fazendo certo, eu continuo na liderança. E sendo líder ou não sendo líder, o que eu tiver que criticar, eu vou criticar, eu vou conversar, e assim é o meu jeito de ser. Por isso que, graças a Deus, eu estou no 6º mandato. E tenho autorização e quiescência do vereador Juliane, do nosso presidente, a qual eu conversei com ele, que é um prestígio para o PP ser convidado para ser o líder do prefeito. Porque não é porque o nosso candidato perdeu as eleições que nós vamos ser contra. O PP já esteve no governo por 16 anos, e muitos anos no tempo do seu Bubi, no tempo do seu Darcy, o PP por muitos anos, inclusive o prefeito José Chaves, fez parte do nosso partido. Ele saiu do nosso partido porque ia sair partidos novos, então foi... Mas ele também faz parte do começo de Garuva, e assim como os outros também. Então, vamos dizer, não é querendo trancar as pessoas de ser candidato que nós vamos chegar e vamos ganharmos uma eleição. Então, eu quero dizer que o nosso partido, o PP, à vontade, nós estamos aqui para ajudar o senhor prefeito. E no que for errado, nós vamos dizer e vamos votar contra também. E outras pessoas que também criticam, ficam falando abobrinha, eu só quero dizer uma coisa. Graças a Deus que eu estou no 6º mandato pela 3ª vez. E não sou arrogante. Falaram que eu sou arrogante, não. É meu jeito de ser. E só digo uma coisa para outra pessoa. Graças a Deus que eu tenho um nome limpo. Estou comprando um caminhão, estou fazendo um financiamento, tirei certidões na esfera estadual, municipal, federal. Guaratuba, da onde eu vim, também fui lá no cartório, tirei certidões. É tão bom a gente ter o nome limpo e chegar e poder fazer as coisas que a gente der. Então, vamos dizer, as pessoas, para falar dos outros, primeiro a gente tem que olhar no espelho. Desculpe um pequeno desabafo, mas é assim que tem que ser. Então, para mim, falar dos outros, eu tenho que ser o exemplo. E não é esse o caso. Boa noite a todos, obrigado pela paciência de vocês. Obrigada. Coloco em votação o requerimento do nobre vereador quanto ao presidente do DENITER. Aprovado. Nada mais havendo a destacar, encerro a sessão, agradecendo a presença de todos e convidando a todos para a próxima sessão, dia 23 de setembro de 2013. Que Deus cumpra o seu querer em nossas vidas. Boa semana, boa noite, muito obrigada.